Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre os 5 alimentos que você deve eliminar da sua rotina, eliminar do seu dia a dia. Se você é novo aqui no canal e ainda não conhece esse canal, que tem tudo virado para uma reconexão com o natural, saúde natural é o que interessa, como diria o Paulo Cintura. Então a gente vai falar hoje sobre os 5 elementos que a gente vai retirar da rotina, mas antes disso, deixa aí o like nesse vídeo, põe também para seguir a página, põe aí, ativa o sininho das notificações, faz tudo o que é possível para a gente conseguir chegar em você mais vezes, porque essa informação é muito importante. Vamos começar então com os elementos, os alimentos que a gente tem que tirar da nossa alimentação e que vão fazer toda a diferença quando você pensa em saúde. Então, tudo que a gente está falando aqui são alimentos que você vai tentar retirar da alimentação e que vão fazer muita diferença no teu dia a dia. Você vai notar logo quando você experimentar. O primeiro deles é o açúcar. E muitas vezes quando a gente fala do açúcar, parece uma coisa, eu não como doce, eu não sou muito de sobremesa, eu sou mais dos salgadinhos, né? Muita gente tem essa. Só que o que acontece com o açúcar? Antes da gente falar do que ele faz de mal, que é uma coisa louca, a gente vai falar de como a gente consome açúcar sem saber. Tudo aquilo que você compra no supermercado, imagina, se você for comprar molho de tomate. Molho de tomate tem açúcar, a gente tem que ver nos ingredientes. Mas se você for ver, molho de tomate tem açúcar, você tem açúcar no... tipo, ketchup todo mundo sabe que tem, mas tipo mostarda, se você for ver os ingredientes, vai ter açúcar. Se você for comprar, tipo, uma coisa que você imagina, tipo macarrão instantâneo, seja miojo ou outro, tem uns que é um copinho que você só põe água quente e tal, vai lá, lê os ingredientes, você vai ver que tem açúcar. Tem açúcar em todo lugar. Tudo que está dentro das prateleiras do supermercado tem açúcar, açúcar adicionado. E então, o que acontece? O ser humano não nasceu com essa quantidade de açúcar, né? O ser humano é um animal também, tipo, todos os animais, nós também somos um deles. E os animais vieram para esse planeta sem ter essa quantidade de açúcar disponível. Por quê? Porque o homem, ele vivia na natureza. E na natureza você não encontra, é impossível você encontrar a quantidade de açúcar que a gente consome hoje em dia na natureza. Mesmo quem morava em florestas tropicais, você pode ver a alimentação dos índios, por exemplo. Ele não tem maçã disponível. Sabe que a maçã ela veio do Cazaquistão, isso é uma curiosidade. É o país do Borat, aquele dos filmes de comédia. As primeiras maçãs nasceram lá, depois elas foram difundidas para o mundo e hoje em dia praticamente todos os países têm maçãs. Mas quem vive ainda na floresta tropical do Brasil não tem maçã ali, no meio da Amazônia você não tem um pé de maçã nascendo ali. Portanto, o tipo de alimento que você tem é muito específico e você não tem todo tipo de fruta disponível o tempo todo. A gente que chega no supermercado tem banana, maçã, as frutas dos países todos. Isso quer dizer o quê? Que quem vive na natureza nunca consegue obter a quantidade de açúcar que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia você tem o quê? Você tem uma criança com 7 anos de idade que já consumiu a quantidade de açúcar que o seu avô consumiu na vida inteira. Isso por quê? Porque tudo que a gente consome tem açúcar. Então, o que o açúcar faz no nosso corpo? O açúcar tem muitos processos complicados, mas resumindo, ele vai mexer com a forma como nós lidamos com a insulina. E aí isto tem umas complicações muito grandes, mas faz o quê? Faz com que a gente não consiga lidar com a glicose, com o açúcar. Esse açúcar que a gente consome em excesso vai ser transformado em gordura que vai para o fígado, gordura visceral, que é aquela gordura que faz mal, que fica na barriga, aquela barriga de cerveja que a gente vê muitas vezes nos adultos, principalmente nos homens. E a gordura também, o açúcar também tem um poder acidificante gigante, pró-inflamatório. Quanto mais ácido é o nosso corpo, mais susceptível a gente é de ficar doente. Portanto, primeiro alimento que a gente deve tirar da nossa alimentação é o açúcar. O segundo, que é importante também, é a gente tirar óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol. Todos esses óleos, eles são completamente ricos em ômega 6. E a gente tem ômega 3 e ômega 6, que são alimentos que eles disputam um lugar dentro do nosso corpo.
A questão é que, se eles deviam estar equilibrados, hoje em dia a nossa alimentação é 30 vezes mais ômega 6 do que ômega 3. E por isso que a gente vê aí uns produtos no supermercado enriquecidos com ômega 3, mas não precisava enriquecer nada se a gente não consumisse 30 vezes mais do outro tipo de óleo. Pior ainda, margarina, gordura hidrogenada. Essas gorduras são a pior coisa que existe, porque vem com um nomezinho bacana, porque é uma gordura vegetal, mas não é natural. É uma gordura feita a partir de vegetais, mas é uma gordura que simplesmente não existe na natureza. Nenhum corpo consegue lidar com a gordura hidrogenada, que é a tal gordura trans. Ela é criada com processos de laboratórios, onde eles bombardeiam a gordura para criar aquela textura que é tão boa, não só para margarina, mas também para os sorvetes e para muitas coisas que estão aí nas prateleiras. Portanto, óleos vegetais e margarina tiramos da nossa rotina. Terceiro alimento que a gente vai tirar é o leite. Eu sei que você ouviu desde criança, eu também ouvi que leite era fundamental para quê? Para a gente ter cálcio e ossos fortes. Mas acontece uma coisa, você tem cálcio em um monte de alimentos, um monte de vegetais. Você tem cálcio tipo nos brócolis, você não precisa de leite. Por que tanta coisa em relação ao leite? Porque havia uma produção de leite gigante. Imagina que você tem um mercado leiteiro fenomenal, cheio de vaca, e você sabe, a população sabe que não precisa de leite. Você vai vender leite para quem? Tem até uns episódios engraçados sobre a indústria do leite dos Estados Unidos, que eles tinham tanto leite, depois começaram a vender muito leite desnatado, e depois tiveram que inventar o que fazer com a nata, né? E começaram a fazer queijo, e vender um monte de queijo. É uma história muito interessante que tem num livro que chama Sugar, Salt and Fat. Não sei se é bem nessa ordem, né? É tipo açúcar, sal e gordura, de um jornalista norte-americano. Então, quando há uma busca muito grande por clientes para comprar leite, houve uma propaganda muito grande também para que se comprasse o leite e que se vendesse ele como sendo uma coisa extremamente importante. Tanto é que eu, quando era criança, tinha a noção que era preciso beber leite, meio que obrigado. Eu bebia com Nescau, porque era doce e era, né, gostoso, mas havia aquela necessidade de, não, leite a gente tem que ter, né? Faz parte da nossa cultura. Só que o leite também é acidificante. O leite tem muitos hormônios injetados na vaca. Imagina que a vaca, ela, para conseguir produzir leite para você, ela tem que imaginar, o corpo dela tem que pensar que ela está sempre com um bezerrinho, que ela acabou de ter um filhotinho, né? Porque o leite vai para o filhote dela, não é para o ser humano. Então, eles estão constantemente injetando altas doses de hormônios e você vai beber esse hormônio também. Já pela crueldade que é para a vaquinha, também é uma crueldade para o seu corpo. Por isso, vamos tirar o leite da nossa alimentação, a gente consegue substituir com outras coisas muito interessantes. Quarto alimento que a gente vai tentar retirar da nossa alimentação são os cereais. Eu sei que todo mundo fala em cereais integrais e tudo mais, só que a gente consome cereal o tempo todo. Outra coisa, os cereais, hoje em dia, são cereais completamente contaminados. Soja, aveia, trigo, tudo plantações gigantescas que precisam de muitos agrotóxicos, uma quantidade exorbitante de agrotóxico para eles não serem consumidos pelos animaizinhos, né? Porque os animaizinhos só comem coisas vivas, só comem coisas boas. Como aquilo está cheio de veneno, os animaizinhos, né, os bichinhos não comem, mas a gente come. E as sementes são sementes transgênicas, porque o negócio é tão estranho que você precisa de uma semente criada em laboratório, mexida, para que a planta não morra com a quantidade de agrotóxico que você joga em cima. Outra coisa é que a gente também, naquele tempo que a gente era nômade, que a gente ficava procurando comida e não plantava, a gente não consumia cereal. Você imagina que hoje em dia, mesmo hoje, ninguém come o trigo, né? Você não pega o trigo e morde. Você não pega o milho da espiga, você vai comer, vai quebrar os dentes fazendo isso, né? Foi um processamento que permitiu que a gente conseguisse consumir cereais. Mas o nosso corpo não está adaptado para o consumo de cereais. Ele também é um pró-inflamatório gigante, muito importante, e que a gente vai sentir muita diferença se a gente conseguir retirar da nossa alimentação.
Se você não conseguir retirar mesmo da alimentação, pelo menos substitui por aqueles cereais integrais, e aí já tem uma pequena melhoria, mas o melhor mesmo é encontrar outras soluções e você vai notar do dia para o outro a diferença no seu corpo. Até porque uma coisa que todo mundo é ligeiramente intolerante é o glúten, né? E tem gente que come muita coisa que tem glúten e se sente mal e nem sabe o que é viver tranquilo, com o corpo livre, leve e solto. Quinto alimento que a gente deve mesmo retirar da nossa rotina são os ultraprocessados. E o que são os ultraprocessados? É porque tem alimentos que são processados, mas tem uns que são ultraprocessados, porque eles são simplesmente fórmulas. Não há nada de natural ali. Um exemplo que eu dou é tipo Cheetos. Você come os Cheetos, primeiro que ele se desfaz na boca, você vê logo que é uma coisa tipo alienígena, né? Os sabores, sabor é queijo, porque aquilo não tem queijo. Você vai ver, você lê lá nos ingredientes dos Cheetos, por exemplo, e você vê, se nos ingredientes você tem queijo, você não tem queijo, você tem coisas que são tipo aroma de queijo, tipo fórmula de queijo, queijo você não tem. E você vai ver um monte de estabilizadores, aromatizantes, cara, tudo que é produto químico para simular uma sensação de queijo. E você come os Cheetos, você vê que é Cheetos, eu falo Cheetos, falo tipo Fandangos também, tudo que é esses salgadinhos aí, né? Você vê que aquilo é uma coisa completamente alienígena, não existe nada no nosso planeta que seja daquela forma. E se não estivesse numa embalagem que dissesse que é para comer, cara, ninguém comia aquilo. Ninguém comia. Se você dá isso para um cara tipo do medieval, ele não vai querer comer aquilo, porque ele vai achar que aquilo é veneno. Porque, sinceramente, aquilo é só químicos, muitos químicos desses são químicos que comprovadamente fazem mal à saúde, mas em quantidades mais altas, mas você vai consumindo isso durante 20, 30 anos. O problema dos ultraprocessados e de outros alimentos que fazem mal é que não é tipo um veneno, né? Não é uma coisa que você vai comer e morrer na hora. Mas é uma coisa que você, ao longo do tempo, ao longo de 20, 30 anos consumindo, vai criando vários problemas. Não só problemas, como eu estava falando ali, da quantidade de açúcar, que é a produção de insulina, problema no pâncreas, problema no fígado, mas também problemas de quê? De inflamação silenciosa. O teu corpo vai ficando inflamado e vai consumindo os teus recursos imunitários. Então, quando chega uma gripe, chega alguma coisa, mesmo um vírus, uma bactéria que quer te atacar, você já está meio gás. A tua imunidade está meio gás porque está sempre combatendo uma inflamação causada pelo que você está comendo. Portanto, é muito importante a gente ter essa noção de que aquilo que a gente come realmente tem um impacto gigante na nossa alimentação. Se você gostou do vídeo, não se esquece aí de pôr o like, seguir e acompanhar todos os nossos vídeos, todo o nosso conteúdo aqui na página do BAC. Eu espero que vocês continuem a ver os nossos vídeos. Eu te vejo no próximo com um conteúdo bastante interessante também.